Você sente um pouco esse peso? Você acha que falta mais pessoas, tipo... Você fica preocupado de monopolizar, vamos dizer assim, alguma parte desses conteúdos? Você acha que precisa de mais pessoas assim? Eu não sinto nenhuma necessidade de monopolizar, mas eu acho que hoje em dia a gente já chegou num patamar que talvez já não precise mais tanto. Sim. Quando eu falo, assim, das mídias tradicionais, hoje em dia, o que é a mídia tradicional? Hoje em dia, eu já acho que Twitch é mídia tradicional também. Entendeu? Se você for pensar o que é a mídia mais consumida. Então, hoje em dia, eu já não vejo mais tanto essa necessidade. Mas, naquela época, quando eu tô falando do passado, eu tô falando assim, o primeiro piloto que eu fiz pra televisão foi em 2016. Então, eu fiz um piloto de esporte eletrônico em 2016. O que era a comunidade de esporte eletrônico naquela época? Porque o Globo Esporte e a ESPN começaram a cobrir em 2015, né? Depois da final do Aliens do CBLOL ali, que foi tipo, caraca, tem videogame no estádio de futebol. Aí a galera começou a prestar atenção. O que tá acontecendo, né? Exato. Mas ainda era uma coisa muito... embrionária. Assim, e era sempre aquelas matérias, tipo, essa comunidade eles movimenta são os milhões, gamers, eles são os gamers. E aí tem aquela icônica entrevista do Gordox que ele... Sim. E ele ganha vida jogando videogame e dando dicas. Eu amo! Tem o Brucer Neymar dos games também, né? Nossa, tipo, tem cada sim. coisa, assim, cara. Não, tem umas coisas maravilhosas. E aí, eu tinha uma ideia de fazer um programa legal pra TV. E em 2016 eu fiz um piloto. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou contar de novo porque eu gosto dela. Porque ela foi, assim, uma coincidência muito grande na minha vida, assim. Fiz um piloto e aí eu bolei tudo como eu queria que ele fosse e tal. E eu dei o nome de eSport TV, porque eu queria vender pro Sport TV. E na época não existia o eSport TV. E aí eu falei, cara, esse nome é bom. Acho que no dia que eu tive a ideia, eu falei, eu vou registrar que esse nome é bom. Ele pega pesado. Sim. E aí, quando eu fui registrar, fazia 3 meses que a Globo tinha registrado o nome. Nossa. Então, assim, eles já tinham tido a ideia, claro. Eles tiveram a ideia antes de mim. Mas, de uma certa forma, foi positivo, porque eu pensei... Se eles tiveram essa ideia, é porque eles querem trabalhar com isso. Estamos conectados Estamos também, conectados. né? Não é Exato. coincidência. Exato. Não é coincidência. E aí, eu fiz esse piloto. O piloto era eu e o Gordox apresentando. Chamei o Gordox pra apresentar comigo. Chamei o BRTT pra ser o convidado do programa. Chamei uma galera que trabalhava comigo lá na Max 5 pra me ajudar com o projeto, né? Sim. Com a direção, com câmera, não sei o que lá. A gente, tipo... Eu e o Gordox pagamos um pouquinho ali pra cada um que tinha, né? Porque não é como se a gente tivesse muito dinheiro naquela época, que não tinha. Exato. E aí, fizemos o piloto e mandamos pro Sport TV. E aí, chegando lá, eles gostaram do projeto e contrataram eu e o Gordox. Mas não fizemos o projeto porque ele era um pouco ambicioso, digamos assim. Ele era um projeto que provavelmente ia ficar um pouco caro pra fazer. Porque... Se eles só estavam molhando o pezinho, então eles queriam uma coisa... Vamos primeiro testar. Vamos começar. Até porque eles começaram meio assim, retransmitindo alguns jogos e tal. Primeiro foi isso, licenciamento de produto lá. Então, eles começaram primeiramente mostrando alguns jogos lá, fazendo algumas matérias. E aí, eles começam a fazer conteúdo de esporte eletrônico pra internet, pro YouTube. Então, pro eSport TV. Depois, fomos pro Sport TV. E depois eu comecei a ter um quadro de esporte eletrônico na Globo, no Esporte Espetacular. Sim. E isso foi em 2018, eu acho. 2017. Sim. Agora eu já não lembro mais. Mas foi assim, na época, pro que era o esporte eletrônico na época, pra dificuldade que a gente tinha ainda de ir atrás de marca. Foi muito legal, entendeu? Eu lembro muito que naquela época você entrava em, tipo, matéria do eSport TV ou do GE sobre esportes, e na seção de comentários sempre tinha uns tiozão, tipo, mas isso aí não é esporte, não sei o quê. É um joguinho. E tipo, cara, passou um tempo, acho que até eles notaram que, tipo, cara, eu querendo ou não, esse negócio faz parte, tá ligado? Então você entra e ninguém tá criticando, tipo, cobertura de esportes. Se você tem, tipo, uma coisa muito bombástica que aconteceu, tá na capa do Globo Esporte, entendeu? Tipo, vai tá lá, saca? Independente das pessoas quererem ou não. E aí, só mais uma pergunta pra você, Nive, em relação a isso. Antes eu tinha muito... Quando, né, naquela época, 2015, 2016, eu achava muito que a gente de esportes estar na TV, ele era quase como uma validação do que a gente tá fazendo. Mas era. Faz sucesso, né? Tipo, a gente tá fazendo certo. Então, estar na TV é uma validação.
E aí, hoje em dia, eu não acho que é uma validação. Mas esse é o meu ponto da Uhum. diferença de hoje em dia. Ó, você tá cheio de camiseta aqui. Uhum. Olha as marcas que estão envolvidas nisso. Sim, Olha a quantidade de marca. sim. Essas marcas, elas não estavam envolvidas naquela época. É. Sim. Porque quando você tentava falar com o CEO da empresa de que valia a pena investir em esporte eletrônico, ninguém acreditava, Sim. entendeu? Então, sim, naquela época, ter uma mídia tradicional envolvida nisso era, sim, uma validação. Era uma validação e não pra gente saber que o nosso trabalho está sendo bem feito. Não, para que as marcas viessem investir na gente. Porque as marcas investirem nesse universo, a gente tinha tudo. A gente tinha audiência, a gente tinha uma comunidade apaixonada, engajada, uma comunidade muito boa a ser trabalhada. É uma comunidade que engaja, que consome. Sim. Porque até quando você fala de um esporte eletrônico que você precisa de um bom computador para jogar, não é uma comunidade que consome. Então, você tem tudo que envolve uma marca, mas você ainda não tinha a validação. Você tinha ainda muitas pessoas que falavam, mas isso aí, vou investir nisso, não sei o que Sim. lá. Não fazia muito sentido. E hoje em dia, a gente já... Por isso que eu falo que hoje em dia, eu já não vejo mais essa necessidade. Mas naquela época, realmente fazia diferença. Porque assim, quando a gente começou a organizar os campeonatinhos, né? Comecei organizando campeonatinho de esporte eletrônico. E a gente queria fazer os campeonatos, o máximo que a gente conseguia pegar de dinheiro para organizar o campeonato, porque custava dinheiro, era ir nas publicadoras. A gente ia Sim. na publicadora e falava, eu quero fazer um campeonato do seu jogo. E aí eles falavam, beleza, vou pagar aqui a premiação e um pouquinho mais. Não sobrava nada de Quase dinheiro uma pra ajuda gente. de custo. A gente pagava só a premiação e a operação. Não sobrava dinheiro. Sim. Só que o jogador profissional, ele estava trabalhando, estudando, e durante a madrugada ele tava tendo tempo para Não era estudar, profissional, entendeu? era tipo semi-profissional / amador quase. Exato, ele não tinha tempo para treinar, porque Uhum. ele estava trabalhando. Ele não conseguia vestir uma camisa de um time que fosse chancelado de tantas marcas, entendeu? Isso não acontecia. Então era muito difícil, você tinha muita dificuldade, você tinha muita evasão de jogador até nos campeonatos. Sim. E para eles, eles queriam muito conseguir jogar e ter uma premiação decente. E a gente queria muito conseguir dar uma premiação decente. Então, quando eu falo sobre isso, sobre o investimento, é porque você tem que pensar no ecossistema da coisa, entendeu? Sim. Então, quando você pensa em todo esse ecossistema, não existia dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem gente que consegue. A pessoa tem que trabalhar o dia todo, ela não consegue treinar. Sim. Você imagina um jogador que fica 8 horas por dia hoje treinando para estar num alto nível. Como que ele faria antigamente se ele tivesse que ficar trabalhando também 8 horas ao dia e treinar 8 horas ao dia? Não dá. Hoje em dia, esse é o trabalho dele. Sim. Hoje em dia, ele é pago para treinar. E, assim, você tem esse ecossistema de um esporte realmente acontecendo hoje em dia. Mas para isso acontecer, a gente precisava de marcas. E essa é que era a dificuldade, porque o máximo que a gente conseguia eram marcas que já eram envolvidas em, por exemplo, marcas de componentes, de hardware. Você não conseguia muito mais do que isso, era o máximo. Periférico, às vezes, tipo, cara, De muito periférico. jogador era pago com periférico lá atrás, tá ligado? Tipo, Era a época tinha do salário. suco salgado e o headset. Cara, saca? Tipo, eu já narrei Go for LOL 14 horas narrando e não ganhei nada, sacou? E os caras jogando sábado e domingo, tipo, 20 horas de jogo pra ganhar R$50. Sim. Tá ligado? Tipo, isso é muito o embrião, assim, do esportes. Mas acho que isso Só que explica... como que a gente vai tipo, lutar contra o mundo todo Uhum. desse jeito? Sim. Então, para você ter um Não é esporte de sustentável. um esporte de alto nível no Brasil, você precisava mudar isso daí. Uhum. E hoje em dia a gente conseguiu mudar essa realidade. E Sim. mesmo assim foi muito atrasado se comparado a outras regiões, né? Tipo, para marcas chegarem, acreditarem, botarem fé que realmente nosso Sim. cenário tinha potencial para crescer e estava acontecendo comparado a outras regiões, demorou muito. Eu vejo muito numa questão de, tipo assim, cara, muitas pessoas, e a grande maioria que trabalhou com esportes, principalmente nessa primeira leva, veio da paixão, saca? Sim. Então, não necessariamente, tipo, eu lembro quando eu tava na Riot, tinha galera formada em fisioterapia, tinha galera formada em química, tá ligado? E, tipo, a Lelis, você conhece a Lelis, né, Sim. da Riot? Tipo, é formada em química, tá ligado? Tipo, ela é, tipo... Há 12, 13 anos, a gerente de influencers e várias coisas lá da Riot. Super foda, assim. Então, Maravilhosa. é uma galera que iniciou muito da paixão. E a paixão carregou o Brasil por muito Sim. tempo até... Foi a paixão e a consumo das torcidas e tudo mais que levou a essa validação, né?
Porque Fez acontecer, né? exato, porque, sei lá, sem a paixão do torcedor, a Riot não saberia que poderia fazer um evento no Allianz. Com certeza. Sim. Tá ligado? Tipo, pô, vou colocar 13 mil ingressos à venda? Não vai vender, tá ligado? Tipo, ó, vai. Vai, E aí confia. vai trazendo, vai rodando essa máquina, né? Então. Mas a própria Riot, ela também, assim, pra fazer um campeonato daquele, também precisa de patrocínio, também Sim. precisa de Exato. apoio. Como é que fala? A paixão dos fãs também não necessariamente faz o business ser viável, né? Tipo Sim, assim. com certeza. Então, Sim. tudo, para esse ecossistema funcionar, precisava de marcas. E as marcas estavam perdendo espaço, perdendo Sim. uma oportunidade gigantesca. Porque é uma oportunidade muito grande trabalhar nesse universo. Então, enquanto elas ainda não estavam investindo nesse universo, elas só estavam perdendo uma janela de oportunidade muito boa.